Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar corrigindo com vocês alguns exercícios de matemática. Então, vamos lá? Primeiro exercício, então. Ele diz o seguinte. Alessio e Breno estão fazendo treinamentos leves de corrida. A etapa de hoje consiste em correr a uma velocidade média de 5 metros a cada 1 segundo. Essa informação é muito importante. 5 metros a cada 1 segundo. Os trajetos escolhidos pelos dois são retilíneos em uma região completamente plana. Cada um sairá no mesmo instante em lugares distintos, porém deverão chegar ao mesmo local. Então, eles sairão de lugares diferentes, mas o ponto de chegada é o mesmo. E sairão ao mesmo tempo. Então, temos aqui uma imagem do trajeto. Alessio sai do ponto A e Breno sai do ponto B. Encontram-se no ponto C. As marcas na figura estão indicadas em metros. Então, Alessio sai do ponto A, chega ao ponto C. Breno sai do ponto B, também chega ao ponto C. Se as retas R, S, T e U são paralelas entre si, o corredor que chegará primeiro ao ponto C e o número de segundos a menos, então ele quer saber duas coisas. O corredor que chegará primeiro, pela imagem já conseguimos deduzir quem chegará primeiro, né? E o número de segundos a menos que ele gastou. Então, ele quer saber o número de segundos a menos que foi gasto em relação ao seu adversário, respectivamente. Primeiro, eu vou calcular relacionado a Alessio. Vou fazer o cálculo aqui embaixo. Então, Alessio. O Alessio, ele percorre 120 quilômetros, 140, tá? Perdão, metros. Então, ele percorre 120 metros, 100 metros, mais 40 metros. Ao todo, ele percorre 260 metros. A informação que nós temos, que foi grifada aqui em cima, é 5 metros a cada 1 segundo. Então, dividindo por 5, temos como resultado 52 segundos é o tempo que o Alessio vai gastar para fazer todo esse percurso. Agora, eu vou calcular do Breno. Do Breno, eu vou fazer o cálculo aqui em cima, certo? Para achar o valor do Breno, eu preciso achar o valor de x mais y. Mas a minha intenção é achar o valor de todo esse percurso. Então, ao invés de achar x e y, eu vou achar direto x mais y. Então, vamos lá. 40 está para 28. Assim como, se eu vou somar x com y deste lado, preciso somar 100 mais 120 do outro lado. Então, 100 mais 120, 220, está para x mais y. Multiplicação cruzada, 40 x mais y é igual a 28 vezes 220. E 28 vezes 220 é 6.160. 40 multiplicando vai dividindo. 6.160 dividido por 40. X mais y, portanto, é 154. Então, já achei essas duas medidas aqui. Então, o Breno percorre 28 metros mais 154 metros, que é o x mais y. 12, 5, 7, 8. Ele percorre 182 metros. Então, já sabemos que o Breno vai ganhar. Nós temos que descobrir aqui em questão de tempo também. 182 dividido por 5. Lembrando que 5 metros a cada 1 segundo. 182 dividido por 5, 36 segundos, 4. Em que tempo a menos, então, o Breno ganha? 52,0 menos 36,4. Empresto 6, preciso emprestar novamente, 5 e 1. 15 segundos aqui. Portanto, quem ganha é Breno,
e 15,6 segundos mais rápido do que o Alessio, ok? Próxima questão. Lembrando que essa questão foi uma questão sobre Teorema de Tales. Próxima questão, também sobre Teorema de Tales. Uma rampa AD foi construída apoiada em colunas BE, CF, DG. Então, tá aqui. Paralelas espaçadas, conforme mostra a imagem. O segmento AB tem 1,5 m. A rampa mede no total quanto? Segmento AB pertence à rampa. Vou fazer como exercício anterior. De B a C, eu vou chamar de X. De C a D, eu vou chamar de Y. Vou montar a mesma razão. 1,5 está para 1, assim como X mais Y está para 2,5. Multiplicando o cruzado, X, uma vezes X mais Y, X mais Y. 1,5 vezes 2,5, 3,75 metros. Então, eu já sei que este pedaço todo equivale a 3,75 metros. Somando com 1,5, que é o valor de AB, temos 5,25 metros. Né? Bem tranquila essa questão. Mais uma questão muito similar. Aqui eu tô vendo que vocês não estão conseguindo ver muito bem os tracejados. Então, vou passar aqui para vocês. Ó, temos um pontilhado aqui e outro pontilhado aqui. Então, ele diz o seguinte. Uma pessoa está em pé sobre um pilar vertical de 1 metro de altura. Então, aqui está o nosso pilar. Em um dado momento, esse pilar projeta uma sombra de 75 centímetros, ou seja, 0,75 metros. Enquanto a pessoa projeta uma sombra de 1,5 m, conforme mostra a figura. Então, pilar, sombra de 75 centímetros, pessoa, sombra de 1,5 m. De acordo com essas informações, a altura da pessoa está mais próxima de quanto? Então, vamos lá. Aqui também eu tenho o Teorema de Tales, mas eu tenho o Teorema de Tales envolvido com triângulos. Então, vou trabalhar aqui com 2 triângulos. O primeiro triângulo é o triângulo menor. 1 metro está para 0,75. Então, 1 está para 0,75. Segundo triângulo é o triângulo todo, que é x mais 1 está para 2,25 metros. E vou fazer minha multiplicação cruzada. 0,75x mais 0,75. Não esqueçamos que aqui temos que fazer a distributiva. Igual a 2,25. 0,75 está somando, vai subtraindo. Então, 0,75x é igual a 1,5. Portanto, x é 1,5 dividido por 0,75. Para ganhar tempo, já vou igualar as casas. Tiro a vírgula. 150 dividido por 75, x é igual a 2. Então, a altura aproximada dessa pessoa é 2 metros. Bem alta, né? Bem perto. Nada a ver com a minha altura, porque eu sou bem baixinha. Temos aí a quarta questão, então. Suponha que em um mapa de cidades Andradas, Buritis e Cafezal são os vértices de um triângulo retângulo, em um ângulo reto em Andradas. Então, vou marcar aqui. Andradas eu vou usar o ponto A, então aqui eu tô com o auxílio de uma régua. Imagem meramente ilustrativa. Aqui. Então, Andradas, vou usar ponto A. Temos um ângulo de 90. Ok? A rodovia retilínea que liga Andradas e termina em Buritis tem 160 quilômetros, enquanto a estrada retilínea que liga
que inicia em Andradas e termina em Cafezal, tem 120 quilômetros. Então, aqui, como é o meu cateto maior, então, 160, que é Buritis. Aqui, o meu cateto menor, 120 quilômetros, que é Cafezal. Por que eu sei que são catetos? Porque como ele me diz que é o ângulo reto em Andradas, eu sei que terá, então, 2 catetos. Porque cada um dos catetos juntos, né, o encontro entre os 2 catetos, eu tenho o meu ângulo reto aqui. Continuando, então. Uma terceira rodovia, também retilínea, parte de Andradas e termina na rodovia retilínea que liga Buritis a Cafezal. O comprimento dessa terceira rodovia, sabendo que ela é perpendicular à rodovia que liga Buritis e Cafezal. Então, ó, se é perpendicular, aqui nós vamos entrar em alguns conceitos. Lembrando que a imagem é meramente ilustrativa. Então, eu já sei de uma coisinha simples aqui, né? Quem trabalhou com relações métricas no triângulo retângulo já consegue identificar. Cateto, cateto, BC oposto a meu ângulo de 90, portanto, BC hipotenusa. Se eu tenho perpendicularidade de um vértice a um lado oposto, eu tenho altura. Neste caso, vou chamar de H. Eu tenho altura referente à hipotenusa. Primeira coisa que eu vou calcular é a medida de BC, ok? BC é hipotenusa, portanto, BC ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, BC ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, 10 ao quadrado, 2 zeros. Quem lembra dessa pequena jogada aí? 16 ao quadrado, 256, 10 ao quadrado, 100. 144 mais 256, 400, com mais 2 zerinhos ali do lado. Raiz quadrada. Portanto, BC vale 200. Então, já sei que todo esse valor aqui é, isso tudo, 200 quilômetros. E aqui eu vou aplicar relação métrica, que me diz que hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. A minha hipotenusa equivale a 200. A altura é o que eu quero saber. 120 vezes 160, que são os meus catetos. A altura é igual a 120 vezes 160, 19.200, dividido por 200. Daqui eu tenho que minha altura equivale a 96. Portanto, letra B. 96 quilômetros é a estrada que liga Andradas a uma estrada que está ali passando entre Buritis e Cafezal. Tá? Parece ser um exercício complicadinho porque tem que fazer imagem. Mas a partir do momento que vocês fazem a imagem, fica muito mais fácil para você calcular o que precisa. Exercício 5. Suponha que dentro de um foco de incêndio em um prédio residencial perpendicular ao solo, o corpo de bombeiros foi acionado para combater o fogo. O caminhão do corpo de bombeiros parou a 12 metros de distância do prédio e a 1,5 metro do solo. Uma escada de 37 metros de comprimento ficou encostada na janela do apartamento em chamas. A altura do chão até o apartamento em chamas é de quanto? Já vou dar um alerta para vocês, eu não sei desenhar, mas vou fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil, tá bom? Então, temos um prédio em chamas, essa é a situação. Temos aqui um prédio em chamas. A 12 metros desse prédio, parou o caminhão de bombeiros, né? Então, aqui eu tenho uma distância de
12 metros, que está a 1,5 metro do solo. Uma escada de 37 metros atingiu ali o local que estava em chamas, a janela em chamas. Ele pergunta, qual é essa altura? Então, eu vou calcular. Vou chamar essa altura aqui de x, tá? Aqui eu tenho, como aqui é perpendicular ao chão, eu sei que forma um triângulo retângulo. Ângulo reto está aqui, né? O ângulo reto, hipotenusa e catetos. Então, eu tenho 37 ao quadrado igual 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 37 ao quadrado, 1.369. 12 ao quadrado, 144. Mais x ao quadrado. 1.369 menos 144 vai dar o valor de x ao quadrado. 9 menos 4, 5. 6 menos 4, 2. 3 menos 1, 2 e 1. X ao quadrado é igual a 1.225, portanto, x é igual a 35. 35 é essa medida aqui apenas. Ainda falta somar com 1,5 metro. Então, 35 mais 1,5 metro, 36 metros e meio é a altura dessa janela em chamas com relação ao chão. Então, já dei o spoiler para vocês, né? Não sei desenhar, então, imagens meramente ilustrativas. E o sexto e último exercício. Supõe que Henrique ganhou um quebra-cabeça, construído por 9 palitos denominados A, B, C, D, E, F, G, H, I. As medidas de cada um deles estão representadas na tabela. Então, tá aqui todas as informações. Com os palitos A, B, C e D, então, com esses 4 aqui, que é o que interessa para nós, ele construiu um triângulo retângulo, sendo que os palitos A e B formam os catetos. Então, aqui eu tenho cateto e aqui eu tenho outro cateto. E juntando os comprimentos de C e D, obtém-se a hipotenusa. Então, daqui eu tenho hipotenusa. Então, informação importante. A e B formam os catetos e juntando os comprimentos de C e D, obteve a hipotenusa. Após observar a figura, Henrique percebeu que um dos palitos que não estava usando tinha medida igual à altura relativa da hipotenusa do triângulo. O palito que serve como altura relativa da hipotenusa do triângulo construído por Henrique é. Ele pede a altura relativa de um triângulo retângulo. A vezes H é igual a B vezes C. A é a minha hipotenusa. 2 mais 8. A altura, não sei, que eu quero saber. B e C são os meus catetos. B, 4 raiz de 5. Porém, aqui, na verdade, o meu C não é valor C, e sim valor B, porque ele fala que são os meus catetos. Então, aqui, 2 raiz de 5. Lembrando um detalhe, o meu A faz vez de hipotenusa, B e C faz vez de catetos, tá? É sempre importante vocês lembrarem que as fórmulas podem mudar. No caso aqui, a hipotenusa para nós é a soma de C com D. E os catetos é o valor de A e o valor de B, ok? 2 mais 8, 10. 4 vezes 2, 8. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, 8 vezes 5, 40. 10 que estava multiplicando, vem dividindo. 40 dividido por 10, 4. Portanto, a altura é 4. Então, qual o palito aqui que tem a medida com o valor 4? É o I. Portanto, a resposta correta, letra D. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, caso não tenha sido resolvida, deixe nos comentários e bom estudo!